A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele estas palmas. Graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017. E graças a Deus. Sente-se, por favor. Olha, a reflexão, a meditação que nós vamos fazer é justamente mostrando qual espírito tem que habitar em nós e quais são os olhos da fé, os olhos espirituais que devem nos conduzir. Quando nós lemos aqui, pois o Senhor, o seu Deus, diga comigo, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde, diga comigo, não faltará pão, e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm fé e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Eu gostaria, eu sou assim, eu tenho um respeito muito grande por Deuteronômio 8. Eu acho que toda pessoa que está esperando uma grande vitória deve meditar em Deuteronômio 8 inteiro. Inteiro. Eu não vou fazer isso hoje, porque não é o direcionamento para hoje. Mas toda pessoa que está esperando o cumprimento das promessas de Deus, que está esperando um crescimento grande, uma grande prosperidade, deve meditar com muita profundidade, com muita atenção em Deuteronômio 8. Porque aqui fala de toda a prosperidade que Deus derramaria sobre o povo, aqui fala que o povo seriam testados antes de ser colocados na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Deus os testaria com situações, porque Deus queria saber o que estava no coração deles, se eles guardariam os mandamentos do Senhor ou não. E vem a grande advertência: cuidado, porque depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. E aí, se eu der sequência, vai dizer assim: não se esqueça, e não diga no teu coração, a força do meu braço me adquirir esse poder, porque o Senhor é que dá força para adquirir riqueza. Se você se esquecer, você vai perecer. E é o grande problema que tem acontecido com boa parte das pessoas hoje. É se esquecer que quem lhe abençoou, quem abriu portas, quem deu capacidade, direção, quem derramou do seu favor sobre a vida da pessoa para que ela prosperasse, para que ela crescesse, conquistasse tudo o que tem conquistado, é o Senhor. Amém? Então, só que a direção de hoje é justamente mostrando o quanto a terra é boa, o quanto a promessa de Deus
tudo que Deus prometeu era exatamente como ele prometeu, e o que Deus falou, o que nós lemos até aqui, era aonde o povo deveria estar focado. Pode prestar atenção que nesse texto, o Senhor não cita, não fala dos gigantes que haveria na terra, porque os gigantes não importam. O Senhor não está fazendo advertência, olha, cuidado com os gigantes, lá tem gigantes, vocês vão ter que lutar com esses gigantes. O Senhor não está fazendo nenhuma advertência dessa natureza. O Senhor está mostrando que a terra era boa, que era uma terra de grande prosperidade, grande abundância, que Deus os daria aquela terra, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu, e não se esqueçam, e assim por diante. Amém? Aí vem para o 6 aqui. O Senhor, o seu Deus, conduzirá a terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês a terra com grandes e boas cidades. Diga comigo, cidades, boas cidades, que vocês não construíram. Não foi vocês que construíram, eu estou dando a vocês. Não foi vocês que construíram isso aí. Eu vou dar a vocês o que vocês não construíram. Vocês vão colher o que vocês não plantaram. Era a bênção do Senhor. Com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenha cuidado. Não, diga comigo, esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Depois, 1,19, depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, diga comigo, não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer que mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. E eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com a seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros, com os que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não, diga comigo, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus.
que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa coluna de nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, diga comigo, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, eu lhe darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Sabe o que eu quero dizer com essa leitura e trazer? Eu teria mais coisas para ler. Que é isso que nós precisamos. Você ouviu? Tudo que sai da nossa boca, cada palavra que sai da nossa boca, é uma oração diante do Senhor. Quando o Senhor fez a promessa da terra e falou de todas as qualidades da terra, o Senhor não falou dos gigantes, porque os gigantes não eram importantes. Se o Senhor estava prometendo que a terra seria deles e que Deus daria a terra a eles, então não era para olhar para gigantes, não era para temer aos gigantes, era para confiar no Senhor. E aí, a leitura que nós fizemos, nós não entramos em detalhes, mas todo o trajeto, a primeira parte do trajeto, era para ser em 11 dias. De 11, diga comigo, se tornou 2 anos. Diga comigo, 2 anos. E 2 anos, de 11, 2. 11, 2. De 11 foi para 2. Mas aquele mesmo espírito continuou. O mesmo espírito de murmuração, o mesmo espírito de incredulidade, o mesmo espírito que fazia com que abrissem as suas bocas e falassem que não podiam entrar, que não conseguiriam conquistar, que os gigantes eram maiores e eles pareciam gafanhotos diante dos gigantes. E esses 2 anos se transformou em 40. E desses 40, a maior parte não entrou. O que eu quero dizer com isso? Que o que poderia levar dias, pode virar alguns poucos anos. Mas também pode virar muitos anos. Como esses muitos anos também pode virar nada, por causa da fé ou da incredulidade. O que impediu, o que fez com que eles, pois ele fará com que Israel tome posse dela, o que impediu que tomasse posse, foi as suas atitudes, foram as suas incredulidades. Foi o espírito, porque a fé é o seguinte, é o que eu tenho falado, inclusive eu gostaria muito que, para você entender como Deus trabalha, eu gostaria muito que você ouvisse 2 reuniões, 2 cultos, o de quarta-feira passado e o de ontem. O de quarta-feira, porque eu tenho falado sobre uma coisa extremamente importante, que muitas vezes as pessoas, elas estão preocupadas simplesmente, elas
geralmente elas falam assim: poxa, se eu não vencer, o que vai ser? O que as pessoas vão falar? Tem muita gente olhando para mim. Se eu não vencer, o nome do Senhor vai ser envergonhado. E eu mostrei quarta-feira passada que isso para o Senhor não tem relevância alguma. Não tem peso algum. Porque quando o povo de Israel estava mentindo, se prostituindo, estava em pecado, eles diziam assim: o templo está aqui. Então nós estamos protegidos, porque o templo está aqui em Jerusalém. Nós temos o templo, nós temos o templo. O Senhor destruiu o templo. Entregou nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, devastou, destruiu o templo, deixou o povo e ainda levou o povo cativo. Porque não adianta achar que eu posso fazer o que quiser, que supostamente porque eu venho à igreja ou porque eu tenho coisas consagradas na minha casa ou junto comigo, que isso supre. O que nos mantém seguro é justamente as nossas atitudes, a nossa confiança em Deus, a nossa obediência a Deus. É isso que nos mantém seguros e é isso que faz com que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. O justo viverá pela fé. A fé, quando a fé é altamente fortalecida, está muito bem alimentada, não há lugar para o medo. O medo não tem poder. Se o medo não há lugar para o medo, você não vai falar o que você não deve. Se o medo não tem lugar na sua vida, você não vai olhar para o gigante. Mas como é que a minha fé é fortalecida? É altamente revestida. É cada vez mais envolvido com Deus e com as coisas de Deus. É quanto mais eu me encho de Deus, quanto mais eu me alimento espiritualmente, maior é a minha fé. Mais forte é a minha fé. A fé para conquistar. A fé para conquistar. Amém? E aí, a fé para conquistar, não estava aqui nessa leitura aqui não, mas projeta aí, por favor, acha rapidinho, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 33. Diga comigo. Os quais, pela fé, conquistaram reinos. Poderia continuar ali, ó. Pela fé, praticaram a justiça. Diga comigo, pela fé, alcançaram o cumprimento de promessas. Diga, pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, apagaram o poder do fogo. Diga comigo, pela fé, escaparam do fio da espada. Diga comigo, pela fé. Lê ali, por favor. Pela fé, da fraqueza tiraram forças. Diga comigo, pela fé, tornaram-se poderosos na batalha, ou na batalha se esforçaram. Só que se a pessoa não estiver revestida realmente pelo Espírito da fé, nada disso ela faz. Vai ser tudo ao contrário. Totalmente ao contrário, como aconteceu lá, à porta da terra prometida. Porque chegou o tempo que era para eles fazerem, e é isso que eu quero fazer uma advertência a vocês. Quando chegou na porta da terra, e eles falaram, Deus mandando, incentivando, usando os seus homens, motivando, vão, a terra é de vocês, usando Josué e Caleb, não seja incrédulo, subamos animados e vamos tomar posse da terra, porque Deus é conosco. E eles murmurando, o Senhor falou, agora não entra mais. Não, agora nós vamos. Não, agora não vai. Não, agora nós vamos fazer o que Deus está mandando, agora nós vamos fazer. Agora não vai. Não vai. Agora não. Já foi. Agora pode voltar. Porque eu não estou com vocês mais. É isso que nós precisamos estar atentos, porque Deus incentiva, Deus motiva, Deus fala conosco, Deus nos impulsiona. E às vezes nós estamos aí, ó. Eu dizia ontem uma coisa importantíssima.
Se você realmente quiser vencer e quiser as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que estar envolvido com as coisas de Deus, não com as coisas do mundo. Esse é um ponto. Eu dizia ontem, né? Tem pessoas que ele não tem força para levantar cedo para vir para a igreja buscar o Senhor. Mas ele levanta todo dia cedo para ir para a academia. Estou falando contra a academia, não. Estou falando não, acho bacana. Mas fazei esta sem omitir aquelas. E eu disse outro dia, corpinho sarado não te leva para o céu. Tenho nada contra isso, perfeito, também gosto. Mas barriga tanquinho não te leva para o céu. Músculo torneado não traz vida abençoada. Porque está cheio de gente com a barriga tanquinho e músculo bem torneado e a vida está uma desgraça. Tem muita gente que não vem num culto à noite porque termina tarde, porque 9 horas é tarde. Só que tinha gente ontem, ou ontem, 23, meia-noite, no show do Zezé de Camargo e Luciano. Sei, a gente precisa escolher o que a gente quer. Nós precisamos escolher. Porque para as coisas de Deus tudo é pesado. Tudo é cansativo, tudo é um fardo. Mas para as coisas que satisfaz a carne, tudo é fácil. Tudo é tranquilo, não tem peso algum. Só que quando... É por isso, volta por favor. Os quais, pela fé, quando chega e precisa da fé, a fé está anêmica. A fé está debilitada. A fé está doente. A fé, porque o meu justo viverá pela fé. É a fé que me leva a conquistar reinos. E o reino de Deus é ganho, é conquistado à força. Lembre-se que nós estamos numa guerra, e eu tenho falado sobre isso, falei muito sobre isso ontem, e falei ainda sexta-feira, porque não é porque você vem à igreja, e eu desafiei algumas pessoas aqui ontem, eu disse, faça isso por favor, se você acha que está tudo bem, faça uma oração dentro da sua casa, faça uma unção, somente à noite, vai lá, unge a sua casa e repreenda a sua casa, fortemente, entra com um trabalho espiritual intenso, eu quero repreender aqui da minha casa, passando quarto por quarto, ambiente por ambiente da sua casa, eu quero repreender toda a influência, toda a seta, o espírito de divisão, o espírito de contenda, o espírito de brigas que tem prevalecido aqui, o espírito de miséria, o espírito do fracasso que tem tentado atuar, o espírito do vício, do esfriamento, o espírito que tem tentado agir na minha vida, na minha casa, na minha família, eu quero repreender agora, sai daqui toda a força maligna, e veja se você não vai se arrepiar, veja se você não vai sentir uma retaliação espiritual. Faça esse teste para você ver, e depois você vai descobrir o porquê muita coisa não vai, o porquê muitas coisas não caminham. E você sabe que, preguei a semana passada toda, que o Deus desse século, e quando diz do Deus deste século, está falando do diabo, ele cegou, ou tem cegado o entendimento das pessoas, porque se ele cega o entendimento, da pessoa, ele domina a vida da pessoa. Porque uma vez que ele cegou o entendimento, a pessoa não busca, a pessoa não ora, a pessoa não combate, a pessoa não repreende, a pessoa não rejeita, a pessoa não tem discernimento do que é bom e o que não é. E ele domina, ele destrói. Então, aí eu preciso, como é que eu vou conquistar? Reinos e o reino de Deus, como nós cantamos, né? O reino do Senhor começa aqui, onde Deus tem o seu governo. Como eu vou conseguir? Se me faltar a fé, como é que eu vou praticar a justiça? Como é que eu vou alcançar o cumprimento de promessa? Como é que eu vou alcançar? Porque é pela fé que eu alcanço o cumprimento de promessa. Como eu vou fechar a boca dos leões? Porque todo mundo diz assim, eu tenho que matar um leão por dia. Como é que eu vou fechar a boca dos leões? Como é que eu vou fechar, falando de leões, de casta potestade, de demônios, como nós temos visto? Eu ainda disse ontem uma coisa, né? Eu disse, não me leva a mal porque eu posso falar. Porque quando as pessoas entram em aflição,
eu tenho que comprar uma briga dela, eu tenho que ir lá socorrer, eu tenho que ajudar, eu tenho que repreender o mal. E quando eu vou lutar contra o mal que entrou na vida de uma pessoa, você pensa que nós, como pastores, não sofremos retaliações? Você pensa que nós não sofremos a influência dessa guerra? Você pensa que o diabo não se levanta furiosamente para dizer assim, não mexa aqui, não se intrometa nisso? Quantas vezes num trabalho de sexta-feira, numa oração forte, quantas vezes nós fomos altamente retalhados, quantas vezes chega em casa, é como se a presença do diabo estivesse dentro da sua casa, porque o diabo quer retalhar dentro da sua casa, quer atingir os seus. Eu estava dizendo ontem, uma experiência de um pastor, que eu tratei uma pessoa aqui, repreendi o mal da vida dela, expulsei o mal da vida dela, e eu disse, filha, igual Jesus, agora, não peques mais para que não aconteça algo pior, pega para valer, pega firme na igreja, porque Deus quer mudar a tua situação, quer te dar vitória, mas para a igreja a pessoa não vem, só que ela tem força para ir para tudo quanto é lugar que só traz influência negativa para a vida dela, e aí como é que vai dar certo? Não tem como dar certo, aí o casamento desanda, a influência do espírito, o espírito de adultério, o espírito de divisão, o espírito... A pessoa liga para o pastor e diz assim, eu vou me matar, o meu casamento acabou, meu marido foi embora, eu vou me matar. Não faz isso. O pastor foi. Chegou lá, já não estava nem em casa mais. O pastor pensou, meu Deus, aonde está essa pessoa? Saiu na rodovia. Estava lá na rodovia. Estava lá na rodovia, descalça, já totalmente influenciada por aquele espírito maligno, certamente o diabo já estava armando uma para jogar ela debaixo de um caminhão, certamente estava, uma situação delicada, inclusive para o pastor, porque o pastor podia ter pisado ali, e ter jogado debaixo de um caminhão, mas o pastor confrontou, amarrou, repreendeu, expulsou. Quando o pastor estava expulsando, o demônio olhou para o pastor e falou assim, você vai se arrepender. Quando falou, você vai se arrepender, um carro parou, 10 horas da noite, um carro parou, o cara desceu armado, enquadrando o pastor e falando, eu vou te matar. Você pararia na beira da rodovia 10 horas da noite? Você pararia? 10 horas, beira de rodovia? E vou te matar. E o pastor, qual a alternativa? Clamar o sangue de Jesus internamente. Senhor, o sangue de Jesus tem poder, porque ele não, quando o pastor tentava falar, cala a boca, você vai morrer. Então, aí eu dizia o seguinte, às vezes a pessoa, ele não faz o que precisa ser feito, mas a única força que ele não tem é para vir para a igreja. Porque por resto ele tem força para ir para tudo quanto é lugar. Ele tem força para ir para a noite, ele tem força para ir para a balada, ele tem força para tudo. Ele não tem força para ir para a igreja. Eu disse, se o diabo tivesse tragado, se o pastor não tivesse ido, sem medo de errar, esse sangue não estaria sobre nós. Sabe por quê? Porque arrancar o mal da vida dela, eu arranquei aqui. Eu expulsei. Só que a Bíblia diz, encha, porque o mal, ele vai tentar voltar. E se a casa estiver vazia, ele entra com ele novamente, e com ele, ele entra novamente com ele 7 piores do que ele. E entrando ali, o último estado desse homem será pior do que o primeiro. Amém? A casa ficou limpa. Repreendeu. E mais, quero deixar um alerta. Eu falei para os pastores, esse tipo de situação não. Quer vir para a igreja. Senhor, está nas tuas mãos, mas vai vir para a igreja. Vai vir, ou a família vai trazer para a igreja, porque uma situação como essa, se tivesse, o diabo, na verdade, armou uma cilada para o pastor. Uma grande cilada, pastor. Se aquela pessoa tivesse, naquele momento ali, tivesse feito uma besteira, induzido por uma força maligna, quem ia provar que o pastor, porque a única coisa que ainda as pessoas que passaram viram o pastor em luta corporal com o demônio. Só que quem vai entender?
Quem vai entender? Para quem está vendo, o pastor está agredindo a pessoa. É verdade ou não é? Não vai entender que o pastor não está socorrendo aquela vida. E principalmente os incrédulos que não crêem na atuação do diabo. Eu vi ele agredindo, inclusive jogou ela debaixo do caminhão. É verdade ou não é? Não adianta. Gente, eu estava aqui. Inclusive o pastor falava: rapaz, eu sou pastor. Cala a boca! Cala a boca! Você vai morrer, vagabundo. Rapaz, eu sou pastor, rapaz, estou. Ainda eu falei: pastor, você foi bonzinho. Eu tinha falado assim: demônio, volta nela de novo e pega esse cara aqui. Não é? Foi bonzinho. Volta o demônio que eu tirei, volta aqui agora. Ia ficar doido, porque o cara no meio ia dar tiro nela, né? Não é? É verdade, porque o pastor falou para mim: bispo, sinceramente, eu achei que ele ia tirar, porque estava realmente transtornado. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Repita em voz alta comigo: da fraqueza tiraram forças. Como é que a gente faz isso, gente? Pela fé. Porque tem dia que só Deus. É verdade ou não é? Tem dia que só Deus. Como é que você tira? Da fraqueza tiraram forças. Pela fé, tornaram, diga comigo, tornaram-se poderosos na batalha. É pela fé que nós nos tornamos poderosos na batalha. É pela fé. É o que nós temos dito. Às vezes tem gente buscando paz em tempo de guerra. Não adianta buscar paz em tempo de guerra. Há momentos que é tempo de guerra, e nós temos que travar as nossas guerras. Se não travarmos as nossas guerras, como vamos alcançar a paz? Não tem paz sem travar a guerra e vencer, sem se tornar poderoso na batalha, sem se esforçar na batalha e lutar, travar a guerra que tem que ser travada. Não tem como. Diga comigo: e puseram em fuga exércitos. Outra tradução diz, ali está estrangeiros, inimigos. Não é nós que fugimos, são os exércitos inimigos que fogem. Amém? Tudo pela fé. Por isso que nós precisamos, quando chegar à porta da terra prometida, faltou fé. Quando chegar ali para tomar posse da terra prometida, faltou fé. Porque Deus, como Deus não falou dos gigantes, eles ficaram olhando quando deveria ter olhado para a promessa do Senhor, para que Deus prometeu. Se Deus prometeu que eles iam, que a terra era deles, que eles venceriam, era o que eles tinham que olhar e seguir com esse espírito aqui. Só que começou, e falar, e agir, e falar da forma que não deveria. De 11 dias, 2 anos, de 2 anos, 40, e de 40 não entrou. Quem entrou? Números 13 e Números 14. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, diga comigo, subamos. Eu quero dizer a você uma coisa importantíssima, e daqui para frente você coloque reparo nisso na Bíblia. Quando o Senhor fala do Egito, pode prestar atenção, começando por Gênesis 26, quando o Senhor disse a Isaac, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. O que é o Egito hoje?
Diga comigo, o mundo. O mundo representa o Egito. Todas as vezes que Deus falava do Egito, o Senhor falava, não desça ao Egito. Todas as vezes que Deus falava da terra prometida, Ele falava, subam. Subam. Não desçam, subam. Como Caleb, diga comigo, subamos e tomemos posse. Diga comigo, é certo que venceremos. Todas as vezes que você pensar em voltar para o Egito, saiba que você está descendo. Você está descendo. Egito é descer. Não espere coisas boas descendo. Todas as vezes que da fraqueza você tira a força, que pela fé você conquista, todas as vezes que você persevera, você crê nas promessas do Senhor, você está subindo para tomar posse da terra que Deus tem te prometido. Quando você persiste, quando você insiste, quando você age a sua fé, você está subindo. Quando você crê na promessa do Senhor, você está subindo. Subamos e tomemos posse. Diga comigo, é certo que venceremos. Pode passar. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. 14:6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, diga comigo, é excelente. Você vê que ninguém pode responder pela fé de ninguém, né? Estavam ali as mesmas pessoas vivendo a mesma situação, diante da mesma terra, diante dos mesmos gigantes, diante dos mesmos problemas, um olhando e falando que era ruim, que a terra não era boa, a terra era que consumia os seus moradores, dizendo nós não podemos, não vamos conseguir, não tem como tomar posse, e outros olhando, a terra é boa, a terra que entramos é excelente, subamos e vamos tomar posse dela. Isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. São as mesmas situações com visão distinta. Uns olhando e vendo só o problema, o gigante, a dificuldade, outros olhando e vendo, nós vamos tomar posse. É certo que nós vamos vencer. É uma questão de espírito. E aí o que resultou isso? Se o Senhor se agradar de nós, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Olha o que o Senhor disse, mas como meu servo Caleb. Volta o anterior, por favor. 23. Ali mesmo, só volta no 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Diga comigo, ninguém que me tratou com desprezo haverá. 24. Mas como meu servo Caleb, diga comigo, essa palavra é importantíssima, diga comigo, tem outro espírito. Diga comigo, tem outro espírito. Me segue com integridade. Não basta seguir o Senhor, tem que seguir com integridade. Não basta seguir o Senhor, tem que seguir com integridade. E tem que seguir com outro espírito. Você vê que tinha um monte de seguidores do Senhor, mas um espírito incrédulo, um espírito rebelde, um espírito murmurador. Mas Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém? E herdou. Por favor,
Hebreus 4:2, só para encerrar. Porque também a nós foram pregadas, diga comigo, as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto, diga comigo em voz alta, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra tem que ser misturada com a fé. Se a palavra não for misturada com a fé, não tem proveito algum. Está entendendo o que eu quero dizer? Você ouve a palavra, você mistura a palavra com a fé, e a palavra se torna altamente proveitosa na sua vida. Quando não se mistura a palavra com a fé, não há proveito algum. Lembre-se, é pela fé que você alcança promessas, é pela fé que você tira forças da fraqueza, é pela fé que você se torna poderoso na batalha. É pela fé. É pela fé que nós alcançamos, que nós conquistamos, que nós perseveramos, que em tempos de guerra nós nos tornamos poderosos. É tempo de guerra, não busque paz em tempos de guerra. É tempo de guerra, é tempo de guerra. Não queira a paz em tempo de guerra, porque a paz, ela é alcançada através da guerra. A gente trava, nós travamos as nossas guerras. Há momentos que é momento de intensificação, há momentos que é momento de orar mais, há momentos que é momento de buscar mais, há momentos que é momento de intensificar, ungindo a sua casa, ungindo o seu trabalho, é momento de botar força, há momentos que é momentos de você colocar ainda mais força. O que tem acontecido com muita gente é que não tem colocado força quando tem que colocar força. Pessoas que têm faltado fé no momento para conquistar a promessa. Muitas pessoas no momento das guerras, quando se levantam os gigantes, estão olhando mais para os gigantes do que olhando para as promessas. Estão olhando mais para as dificuldades do que para o poder de Deus e o que Deus lhe prometeu. Estão se envolvendo com os problemas quando deve se envolver com as coisas de Deus. Quero registrar isso a vocês. Na Bíblia, teve gente que nunca venceu, que cause um calafrio em você. Na Bíblia, houve pessoas que desistiram antes de vencer, então, consequentemente, nunca venceram. Na Bíblia, há quem fracassou depois de vencer. Pode fracassar depois de vencer? Uma pessoa pode fracassar depois de vencer? Leia Deuteronômio 8. O que eu te pedi. Depois de vencer, entra no coração, vai se envolvendo e acha que tudo aquilo aconteceu natural, fruto do seu esforço, fruto da tua batalha, da tua inteligência, da tua formação, e aí começa a tratar tudo de forma natural e conduzir a vida de forma natural, desprezar a Deus, não prioriza mais a Deus, não coloca Deus em primeiro lugar. Inclusive, por que eu pedi para ouvir a palavra de quarta-feira? Porque na palavra de quarta-feira nós vimos que quando na caminhada no deserto, o povo estava sendo, pela sua desobediência, levantou serpentes no deserto, que vieram e começaram a picar o povo e matar o povo. O Senhor mandou que levantasse uma serpente de bronze no deserto, porque todo aquele que olhasse para aquela serpente, e olhasse para aquela serpente num ato de fé, não seriam mortos pela serpente. Então Deus levantou aquela serpente como algo para bênção naquele momento, para dar livramento, para dar socorro. Sabe o que fizeram com a serpente depois? Transformaram em objeto de idolatria.
Entendeu o que eu quero dizer? A serpente foi levantada para socorro. A serpente foi levantada para dar livramento, como um momento, como algo de bênção. É o que nós falávamos na quarta-feira. Às vezes Deus dá algo para a pessoa, que é para ser bênção na vida da pessoa, que vem como algo maravilhoso, prosperidade, socorro, provisão. Daqui a pouco, aquele negócio que Deus levantou naquele momento para ser bênção na vida dela, ela começa a transformar aquilo num objeto de maldição. Porque ela prioriza aquilo, ela já começa a adorar aquilo, ela já começa a dar o tempo que era dar a Deus, a atenção que era para dar a Deus, ela começa a dar aquilo. Então, está cheio de exemplos de pessoas que fracassaram depois de vencer. Depois de entrar na terra prometida, muita gente fracassou. Mas existem também aqueles que nunca fracassaram. Não fracassou antes de vencer, não fracassaram depois de vencer, não fracassaram nunca. E esse deve ser você, deve ser nós. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, tudo que Deus tem, nós precisamos estar revestidos, altamente revestidos com o espírito da fé. Altamente. Porque pela fé é que nós vamos conquistar reinos. E quando falamos de reinos, são as nossas conquistas. Conquistar o reino de Deus, que é conquistado à força. Pela fé nós alcançamos promessas. Pela fé nós fechamos a boca dos leões lá fora. Eles não têm poder sobre nós. Pela fé nós apagamos a força do fogo. Pela fé nós nos esforçamos na batalha. Pela fé, da fraqueza tiramos força. Da fraqueza você tira força. É a fé que nos move. Que você seja o Josué e o Caleb dos dias atuais. Que você seja o Josué e o Caleb dos dias de hoje, e não a grande maioria que só murmurava, que só blasfemava e que só olhava para os gigantes. Que você seja aquele que diz: vamos subir, vamos tomar posse, porque se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra. Subamos e tomemos posse. Subamos e tomamos posse. Que você nunca, que na sua vida essa palavra vamos descer ao Egito, nunca saia da sua boca. Porque para você não tem volta, não tem o descer, é só subir. Viu? Na sua vida não tem o descer, é só subir. Você não desce, você sobe. É isso que tem que estar dentro de você. Você não desce. O Senhor disse a Isaac: não desça o Egito, fica na terra que eu te disser, e eu vou te abençoar grandissimamente. E Isaac ficou naquela terra, semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque não desceu. Suba e tome posse. Suba e tome posse. É isso que você vai fazer. Que esse é o espírito que vai dominar o teu coração, teus pensamentos, teus sentimentos. Esse é o espírito que deve estar em você. Deus prepara o nosso espírito para coisas grandes.
E se esse espírito domina a sua vida, você vai alcançar as promessas, você vai conquistar reinos, as suas conquistas serão cada vez maiores. Nós não estamos falando de facilidades, viu? Grave isso, nós não estamos falando de facilidades, mas o Senhor nos ensina a olhar somente para Ele, ficar com a palavra dEle, é permanecer com a palavra dEle. Tanto é que quando Ele fez a promessa da terra, Ele não mencionou os gigantes, porque os gigantes não são importantes, e sim tudo que Deus havia prometido. Olhe para o que eu tenho prometido. Se vocês crerem, se vocês não forem incrédulos, se vocês não forem rebeldes, vocês vão tomar posse dessa terra. Amém?